Bem-vindos ao canal Recanto das Histórias. A história vai começar. O marido esqueceu de desligar o telefone e Marina de repente ouviu sua risada fria. Ainda vou aguentar essa idiota por mais um tempo e o apartamento vai ser meu. Essas palavras fizeram as mãos de Marina gelarem. Mas já na manhã seguinte, ela fez o que o marido jamais esperava. Antes de começarmos, escreva nos comentários de onde você está nos assistindo. Desejamos a você uma boa escuta. Marina estava parada diante do fogão mexendo a sopa quando o telefone tocou. Na tela apareceu Roberto e ela atendeu maquinalmente, prendendo o aparelho entre o ouvido e o ombro para não largar a colher de madeira. Marina, vou me atrasar. A voz do marido soava com a habitual irritação, como se até aquela ligação rápida lhe custasse esforço. Tenho ainda umas coisas para resolver no trabalho. Chego tarde, não me espera. De novo, ela nem se surpreendeu. Roberto, fiz sopa. Vai ficar boa até amanhã. Coloca na geladeira. Quer dizer que eu tenho que ajustar minha agenda por causa de uma panela? Marina ficou em silêncio. Em 10 anos de vida juntos, ela havia aprendido a distinguir quando valia a pena discutir e quando era melhor simplesmente respirar fundo e desligar. Agora era o segundo caso. Tudo bem, disse ela baixinho. Vem quando puder. Roberto murmurou algo ininteligível, algo entre um tá e um tchau, e pelo jeito apertou o botão de encerrar a chamada. Pelo menos era o que Marina pensava. Ela já havia tirado o telefone do ouvido e estava pegando o saleiro quando, de repente, saiu um som pelo alto-falante. Não era o bip de chamada encerrada, nem silêncio. Era uma risada feminina. Não era alta, suave e envolvente. O tipo de risada que acontece quando alguém ri não de uma piada, mas de prazer, de proximidade, de simplesmente estar bem perto de alguém. Marina congelou com o saleiro na mão, olhou para a tela. A chamada não havia sido encerrada. Os segundos continuavam passando. Ela lentamente levou o telefone de volta ao ouvido e prendeu a respiração. Bom, liguei. Dei o ar da graça. A voz de Roberto era completamente diferente. Não irritada, não cansada, mas leve, quase alegre. Ele não falava assim com Marina há muito tempo. Talvez nunca. Ela nem perguntou onde eu estou. Como sempre, fez sopa, ficou mexendo a panela. Mulher conveniente. O que se pode dizer? Nova risada, agora mais perto, mais alta. Mas então por que você quer toda aquela história com os papéis? Perguntou uma voz feminina. Se divorcie e pronto. Para que complicar? Você não entende, Leninha. O apartamento não é só um apartamento. É no centro, segundo andar, pé direito de 3,20 metros. Em breve vão demolir o quarteirão inteiro. A construtora já foi lá com uma proposta. Ela recusou, a idiota. Mas tudo bem, ainda vou aguentar essa idiota por mais um tempo e o apartamento vai ser meu. Já quase convenci ela a assinar uma procuração. Fico dizendo que é por praticidade, para pagar as contas, para que eu possa resolver as coisas se precisar. Ela concorda, acredita. Mais umas semanas e assina, depois é só questão de técnica. E aí você vende. Claro que vendo. Para a construtora, para quem mais? A quantia é tal que dá para comprar um apartamento decente, um carro e finalmente uma vida normal. Não com essa aqui, que fica arrastando o chinelo pela cozinha de roupão e fazendo sopa para 10 litros, mas com você. Como gente. Marina estava parada diante do fogão e a sopa borbulhava suavemente diante dela. O vapor subia da panela, embaçava os vidros dos óculos e tudo ao redor ficou levemente turvo, indefinido. Ela não se movia, não respirava, apenas ouvia. Roberto continuava falando com calma e segurança, como alguém que havia planejado tudo faz tempo. Ele contava para essa Lena como, depois de lavrar a procuração, iria a uma imobiliária, como fecharia o negócio por meio de um tabelião conhecido, como transferiria o dinheiro para sua própria conta e depois pediria o divórcio. Marina, segundo ele, não desconfiaria de nada, porque ela não era do tipo que verifica. Ele dizia tudo isso com tamanha indiferença, com um desdém tão leve, como se não estivesse falando de uma pessoa viva,
mas de um objeto de decoração do qual era hora de se livrar. Quando a chamada finalmente caiu, aparentemente Roberto tocou a tela sem querer. Marina ainda ficou um longo tempo parada, olhando para o telefone apagado. A sopa havia muito estava fervendo. A espuma escorria pela borda da panela, mas ela não percebia. Então desligou o gás vagarosamente, limpou as mãos no avental e sentou-se no banquinho perto da janela. A cozinha no apartamento da avó era pequena, uns 6 metros, não mais. Mas Marina a amava mais do que todos os outros cômodos. Ali ficava um antigo armário com o vidro trincado, onde a avó guardava a louça das festas, xícaras finas com borda dourada, pires com flores azuis. No peitoril da janela se espremiam vasos de flores, 3 rosas e um branco. E quando o sol se punha, a luz filtrava pelas folhas e sombras verdes dançavam na parede. O assoalho aqui rangia de um jeito peculiar, comprido, velho. Marina pisava de leve, quase sem peso, mas Roberto andava pesado, calcando o calcanhar, de modo que as tábuas gemiam sob seu peso. E ela sempre ouvia sua aproximação muito antes de ele aparecer no vão da porta. Esse apartamento, a avó Benedita havia deixado para Marina por testamento. Deixou justamente para ela, não para a mãe. Não para a irmã, porque Marina era a única da família toda que vinha toda semana. Trazia mantimentos, lavava o chão, sentava com ela nas tardes nesta mesma cozinha e ouvia histórias sobre tempos difíceis, sobre o avô que trabalhou a vida inteira com uma perna machucada e nunca reclamou. A avó morreu quietinha no sono, 2 meses antes de completar 90 anos. E o apartamento ficou. Velho, com pé direito alto, com estuque que faz tempo ninguém restaurava, com pesadas caixilharias de madeira que inchavam toda a estação das chuvas e não fechavam direito até o frio chegar de verdade. Marina mudou-se para cá antes mesmo de conhecer Roberto. Morava sozinha, trabalhava como contadora em uma pequena empresa de construção. Nos fins de semana, ia à feira buscar verduras frescas e assava bolos de couve pela receita da avó. A vida era tranquila, regular, sem grandes acontecimentos, mas também sem dor. E então surgiu Roberto. Eles se conheceram no aniversário de uma conhecida em comum. Roberto pareceu confiável, forte, largo de ombros, com um aperto de mão firme e uma voz tranquila. Trabalhava como gerente de vendas em uma empresa atacadista, usava camisas limpas e sempre pagava o jantar. No terceiro encontro, consertou a torneira da cozinha. Simplesmente viu que estava pingando, tirou o paletó, dobrou as mangas e em 20 minutos resolveu tudo. Marina pensou: este é um homem de verdade, não dos que prometem, mas dos que fazem. 6 meses depois ele mudou para a casa dela. 1 ano mais tarde se casaram sem festa elaborada. Foram ao cartório os dois e à noite jantaram num restaurante. Marina tinha 37 anos, Roberto 41. Nenhum dos dois era jovem. Ambos pareciam compreender o valor de um calor doméstico tranquilo. Os primeiros 2 ou 3 anos, a vida correu bem. Roberto trabalhava, chegava para o jantar. Nos fins de semana iam juntos visitar a mãe dele no interior. Depois ele mudou de emprego, depois de novo. Depois começou a dizer que era subestimado, que ao redor só havia mediocridade, que merecia mais. A irritação foi chegando aos poucos, primeiro pelas ninharias, a cortina pendurada errada, a televisão alta demais. De novo essa sopa. Depois ficou mais agressiva. Você consegue pensar com a sua cabeça? Por que você me olha assim, feito boba? Marina atribuía tudo ao cansaço, ao estresse, à idade, a qualquer coisa, contanto que não reconhecesse que vivia ao lado de um homem para quem ela simplesmente não era necessária. No último ano tudo ficou muito pior. Roberto ficava fora quase toda a noite. Chegava tarde, cheirando a perfume alheio, mas Marina não perguntava. Não porque não percebia, mas porque tinha medo de ouvir a resposta. Ela tinha 47 anos. As amigas havia muito tinham parado de ligar. A mãe morava no interior. E no trabalho ela era simplesmente a quieta Marina da contabilidade, que nunca reclama e entrega os relatórios sempre no prazo.
E então começaram as conversas sobre documentos. Primeiro de passagem, no jantar. Marina, você deveria me dar uma procuração. Para eu poder pagar as contas, resolver coisas com a administração do condomínio. Afinal, eu também moro aqui, mas no papel não sou ninguém. Marina concordou com a cabeça, mas não fez nada. Simplesmente esqueceu. Mas ele não esqueceu. Uma semana depois, lembrou. Depois de novo. Depois trouxe para casa um formulário que, segundo ele, um advogado conhecido havia fornecido. É só um papel padrão, explicava, para o caso de você não estar em casa e vierem do síndico. Ou se acontecer alguma coisa com os canos, você fica no trabalho o dia todo e eu tenho o horário mais flexível. Marina prometia pensar e toda vez sentia um desconforto que não conseguia explicar, como se algo dentro dela se contraísse quando ele empurrava esses papéis. Havia ainda um episódio que ela agora se lembrou, sentada na cozinha na penumbra. Certa época veio um homem bater à sua porta, um sujeito arrumado, de terno, que se apresentou como corretor de uma construtora. Explicou que o quarteirão inteiro seria demolido para uma nova construção, que os apartamentos do prédio deles estavam sendo comprados a um bom preço, que a oferta tinha prazo limitado e que Marina deveria pensar. Ela ficou sem saber o que responder e disse que conversaria com o marido. Roberto, ao saber da visita, ficou num estranhamento, não de alegria, mas nervoso. Perguntou longamente quem exatamente havia vindo, que valor havia citado, que documentos havia mostrado, e depois declarou categoricamente: não vende nada para ninguém. Esta é a nossa casa, nossa base. Vende e fica sem nada. Marina obedeceu. Até sentiu vergonha de ter considerado a proposta. Roberto tinha razão. Para onde eles iriam? Era o apartamento da avó, paredes queridas, memória. Mas agora ela finalmente entendera. Ele não queria que ela vendesse porque tinha medo, não de perder a casa. Ele tinha medo de que ela vendesse por conta própria e o dinheiro ficasse com ela. Ele precisava que primeiro o apartamento passasse para ele, por meio da procuração, por meio dos papéis astutos, por meio do tabelião conhecido. E aí ele mesmo venderia, ficaria com o dinheiro e iria para sua Lena para uma vida normal, como havia dito. Marina ficou na cozinha até o amanhecer. Lá fora estava quieto. O velho pátio dormia. Só de vez em quando, bem longe, passava um carro, e a luz dos faróis deslizava por um instante pelo teto. Sobre a mesa havia pastas com documentos. Ela as havia pego do alto do armário, onde guardava tudo o que era importante. Escritura do imóvel, testamento da avó, certidão do registro, recibos e o cartão de visitas do corretor. Branco, com logo azul e número de telefone escrito à mão no verso. Ela não chorou. Isso era estranho, porque Marina sempre se considerou do tipo que chora fácil, das mulheres que podem se emocionar com um comercial tocante ou com uma música no rádio. Mas agora não havia lágrimas. Havia outra coisa, algo frio e claro, como uma manhã de inverno, quando você sai na varanda e o ar gelado queima os pulmões, e de repente você enxerga tudo ao redor com uma nitidez que não existe no verão. Ela pôs o cartão de visitas de lado, perto do telefone, fechou as pastas, levantou-se, foi até a janela e abriu a veneziana. Uma brisa fresca entrou na cozinha, trazendo cheiro de folhas molhadas. Nos últimos dias, havia chovido muito e as árvores no pátio estavam pesadas e escurecidas. A flor no peitoril balançou levemente com a corrente de ar. Marina olhou para o relógio. 5:30. Em 2 horas, os escritórios de advocacia abririam. Em 3, o escritório da construtora. Ela sabia o que precisava fazer. Não amanhã, não depois, não um dia, mas hoje. Logo de manhã foi ao banheiro, lavou o rosto com água fria, penteou o cabelo. No espelho, a olhava uma mulher não jovem, com olheiras fundas e lábios apertados. Mas os olhos dessa mulher não estavam vermelhos de choro. Estavam calmos e decididos. Assim, Marina jamais os havia visto em si mesma. Voltou à cozinha. Tirou do armário um pote de café solúvel. Roberto não bebia café solúvel.
Chamava de água suja. Portanto, este era exclusivamente o café dela, seu pequeno hábito. Colocou 2 colheres, derramou água fervente, sentou-se à mesa, tomou um gole e pôs na frente de si uma folha de papel em branco. Anotou ponto a ponto o que precisava fazer naquele dia. A letra era regular, as letras firmes. Nenhuma mão tremia. Roberto, em toda a noite, não havia aparecido nem ligado mais. Devia estar certo de que, em casa, o esperava o silêncio de sempre, a sopa de sempre na geladeira e a esposa de sempre, que nunca faz perguntas a mais. Ele estava enganado. Às 8 da manhã, Marina já estava diante do espelho da entrada, abotoando o casaco. Vestiu aquele vestido azul marinho que costumava guardar para raras saídas. Ela mesma não sabia por quê. Talvez quisesse se sentir não como a contadora do escritório quieto, mas como uma pessoa que vai resolver sua própria vida. Pegou não a bolsa do dia a dia, de tecido, mas a de couro que havia se presenteado no último aniversário e que nunca havia levado para fora de casa de verdade. Colocou nela identidade, pasta com documentos, o cartão de visitas do corretor e a carteira. Colocou o telefone no silencioso. Na cozinha tudo ficou como estava de noite. A panela suja no fogão, a xícara com café pela metade. Marina lançou um último olhar para a cozinha, fechou a porta atrás de si e saiu. A manhã era cinzenta, baixa, daquelas manhãs de outono em que o céu parece repousar direto sobre os telhados e você tem a impressão de que precisa respirar com cuidado para não engolir o nevoeiro. No pátio, cheirava a asfalto molhado e folhas caídas. O zelador, seu Antônio, Marina o conhecia há uns 15 anos, varria folhas numa pilha perto do parquinho e acenou para ela em silêncio, como sempre. Ela acenou de volta e saiu pelo arco para a rua. Até o escritório de advocacia eram 3 pontos de ônibus. Marina o havia encontrado na noite anterior pela internet. Um pequeno consultório particular. Advogada especializada em questões imobiliárias. Atendimento a partir das 9. Ela chegou 15 minutos antes e ficou parada na porta do 3º andar de um prédio residencial, onde entre os apartamentos havia uma placa na porta. Consultoria Jurídica. Doutora Teresa Nascimento. A porta era comum, de madeira, com olho mágico e campainha. Marina tocou a campainha exatamente às 9. Abriu uma mulher de uns 60 anos, baixinha, gordinha, de óculos de lentes grossas, cabelo curto tingido de castanho escuro. Usava uma blusa comportada por dentro da saia e chinelos de casa com taloneira. O escritório era um antigo apartamento de um quarto. Na entrada, cabideiro com casaco e bolsa alheios. No quarto, 2 mesas, um armário com pastas e uma janela com grade. Cheirava a papel e levemente a erva cidreira. Sente-se, disse a doutora Teresa, indicando a cadeira. Conte com ordem. Marina pôs a pasta sobre a mesa, abriu-a e começou a falar. Não pela emoção, pelos fatos. O apartamento recebido por herança antes do casamento, registrado em seu nome. O marido estava registrado lá, mas não era proprietário. Não havia contrato antenupcial. O marido insistia na assinatura de uma procuração. Ela explicou o que havia ouvido ao telefone, procurando não entrar em detalhes sem relevância jurídica. A doutora Teresa ouvia em silêncio, só de vez em quando puxando para si um documento ou outro, examinando pelos óculos, devolvendo. Quando Marina terminou, a advogada recostou-se na cadeira e ficou em silêncio por alguns instantes. Muito bem, disse ela por fim, tirando os óculos e esfregando o nariz. O apartamento é seu. Por lei, é sua propriedade pessoal, recebida por herança. O marido não tem nenhum direito sobre ele, nem no divórcio, nem na partilha. Estar registrado no imóvel não é ser proprietário. Para tirá-lo você pode recorrer à justiça, mas isso demora. Já vender você pode até hoje. A assinatura dele não é necessária para isso. E o registro dele no imóvel. Não é impedimento para a venda. O novo proprietário tem pleno direito de resolver isso judicialmente. É um procedimento padrão, leva alguns meses. Compradores, especialmente construtoras, estão acostumados com isso. Eles têm seus próprios advogados.
Resolvem essas questões como se fosse moleza. Marina estava sentada com as mãos no colo e sentia como algo dentro dela se soltava devagar. Como se uma corda que a havia puxado pelo pescoço por meses, de repente, tivesse afrouxado. "Preciso que seja rápido", disse ela, "antes que ele descubra." A doutora Teresa a olhou por cima dos óculos atentamente, sem julgamento, sem curiosidade. O olhar de uma médica que já viu milhares de casos assim e há muito parou de se surpreender, mas não parou de se compadecer. Rápido é possível. Construtoras que já estão no processo de desapropriação costumam ter toda a documentação preparada e operam com agilidade. Se você topar a proposta deles, podem fechar em poucos dias, com pagamento do sinal já na assinatura do contrato preliminar e o restante na escritura definitiva. O principal agora é não assinar nenhuma procuração para ele, para nada nem para pegar um extrato no condomínio. "Não assino nenhum papel", disse Marina. "E mais, abra uma conta separada no banco, nova, em seu nome. Não naquele banco onde vocês têm conta conjunta. O dinheiro da venda só para lá." Marina anotou tudo na mesma folha em que estava o plano. Pagou, agradeceu e saiu. Na escada parou por um segundo, encostou as costas na parede e fechou os olhos. O coração batia acelerado, mas as mãos não tremiam. O primeiro item da lista estava cumprido. Até o escritório da construtora, ela foi de ônibus. O prédio era novo, envidraçado. No primeiro andar, um grande salão com maquetes de futuros quarteirões sob cúpulas de vidro. Marina foi até o balcão e deu o nome do corretor que havia ido até ela anteriormente. A recepcionista ligou para alguém e pediu que aguardasse. 5 minutos depois, pela porta de vidro, saiu o mesmo homem, André Cavalcanti, como constava no cartão. Ele não reconheceu Marina imediatamente, mas quando ela mencionou o endereço, seu rosto se animou. "Claro, lembro. Segundo andar, ala direita. Você disse que ia pensar." "Pensei", respondeu Marina. "A proposta ainda está de pé." Foram para uma sala de reuniões, um cômodo pequeno com mesa comprida, paredes brancas e uma janela do chão ao teto, atrás da qual se via uma obra. André Cavalcanti abriu o notebook, clicou algumas vezes e virou a tela para Marina. "Você teve sorte. Estamos justamente fechando os últimos apartamentos da sua ala. O prédio, de qualquer forma, vai para a demolição e o processo já foi iniciado junto à prefeitura. Mas a venda voluntária é em condições bem melhores. O valor é significativamente mais alto do que o que será oferecido na fase de desapropriação compulsória." Ele citou um valor. Marina não era uma pessoa ingênua. Trabalhava com números havia 20 anos, sabia calcular e sabia quanto custavam apartamentos naquele bairro. O valor era bom, não fantástico, não daqueles que tiram o fôlego, mas suficiente. Suficiente para comprar uma moradia decente em outro lugar e não ter que contar centavo. "Prazos?" perguntou ela. "Nossa equipe jurídica já está trabalhando neste prédio, então conseguimos agilizar bastante. Se você estiver de acordo, assinamos o contrato preliminar ainda esta semana, com pagamento do sinal. A escritura definitiva e a transferência do valor restante saem em até 3 dias úteis após a confirmação da documentação. Da sua parte, precisamos de documento de identidade, escritura do imóvel e certidão atualizada do registro. A certidão podemos solicitar nós mesmos, se você autorizar." Marina assentiu, tirou os documentos da pasta e os espalhou na mesa. André Cavalcanti os examinou, fez cópias num aparelho no canto e devolveu os originais. "Marina, preciso esclarecer um ponto. Você é casada?" "Sim." "O marido não é coproprietário?" "Não. O apartamento foi recebido por mim como herança, antes do casamento. Então a assinatura dele não é necessária para o negócio. É seu bem pessoal. Vamos formalizar tudo da forma padrão." Ela saiu do escritório 40 minutos depois, com uma cópia do contrato preliminar assinado, o recibo do sinal já depositado e o contato direto do advogado da construtora para acompanhar as etapas seguintes.
André Cavalcanti a acompanhou até a porta e disse de despedida: "A escritura definitiva deve sair em 2 ou 3 dias. Qualquer dúvida pode ligar diretamente para o nosso jurídico." Marina caminhava pela rua e pela primeira vez nas últimas 24 horas sentiu algo parecido com fome. Entrou numa cafeteria pequena do outro lado da rua do escritório, pediu uma xícara de cappuccino e um bolinho de canela e sentou-se à janela. Lá fora caía uma chuva fina. As pessoas passavam apressadas com guarda-chuvas e tudo parecia absolutamente comum. Uma manhã comum de um dia comum. Ela estava sentada ali com uma pasta de documentos na bolsa e com a certeza exata de que em alguns dias sua vida mudaria completamente. O café estava quente e doce. O bolinho estava fresco, com casquinha crocante. Marina comia devagar, olhava pela janela e pensava que a última vez que havia ficado assim sozinha em um café era talvez uns 7 anos atrás. Roberto não gostava de cafés, achava desperdício de dinheiro. Café tem em casa, para que pagar 3 vezes mais pela mesma água. E ela parou de ir. Parou de comprar livros para si mesma, porque ele dizia que livros eram quinquilharia acumulando poeira nas prateleiras. Parou de ligar para as amigas porque ele se irritava. Outra hora de papo. Você não tem vida própria? E aos poucos, ano após ano, a vida dela encolheu como uma blusa de lã que foi lavada na água quente por engano. Parece a mesma peça, mas já não serve. Aperta de todos os lados e não dá para respirar nela. Ela terminou o café, pagou e foi ao banco. Abriu uma conta nova em outra agência, não naquela onde ela e Roberto iam juntos. O atendente, um rapaz com barba bem aparada, fez tudo em 15 minutos. O cartão definitivo prometeram em um dia, mas um temporário sem nome foi entregue na hora. Marina o guardou no bolso interno da bolsa e saiu. Ao meio-dia ela já sabia o principal. Tudo era possível. O apartamento era dela, a venda era legal, o dinheiro ficaria em sua conta e nenhuma pessoa no mundo tinha o direito de tirá-lo. Restava fazer o mais difícil, voltar para casa e viver esses últimos dias ao lado de um homem que não sabia que a terra estava sumindo sob seus pés. Ela voltou para casa perto das 3. O apartamento estava vazio, silencioso. Roberto não havia vindo. No cabideiro da entrada pendia apenas o velho casaco dela. Na cozinha nada havia mudado. A panela com sopa, a xícara. Marina lavou a panela e começou a separar seus pertences. Fazia isso metodicamente, sem agitação. Primeiro os documentos, todos sem exceção. Identidade, escritura, testamento da avó, recibos, apólices de seguro. Dobrou num pacote separado, amarrou com elástico e colocou na bolsa. Depois, as joias da avó, brincos com pedras coloridas que o avô havia trazido de uma viagem, uma corrente de ouro fina, um broche em forma de raminho com frutinhas de âmbar. Tudo isso ficava numa caixinha de lata de biscoito, no fundo do armário, embrulhado num pano de veludo. Marina cuidadosamente passou a caixinha para a mochila de viagem. Depois, as fotografias. Ela tirava das paredes e retirava das molduras apenas as suas. A avó Benedita com o avô num banco de parque. A mãe jovem, com uma trança sobre o ombro. A própria Marina pequena, de chapéu de sol com sorvete, franzindo o rosto para o sol. As fotos com Roberto não tocou. Deixou na prateleira onde estavam. Depois a louça. Não toda, claro. Apenas as xícaras com borda dourada da avó, os pires com flores azuis, o bule de chá com o bico lascado que ela não conseguia jogar fora, pois lembrava da avó que toda noite preparava chá de erva cidreira nele. Embrulhou cada xícara em jornal, acomodou numa caixa pondo panos de prato entre elas. As roupas ela separou rapidamente. Marina nunca foi daquelas que entulham guarda-roupas. 2 malas, uma mochila de viagem. Todo o resto, móveis, cortinas, tapete, televisão antigo, ela deixava. Eram apenas coisas, e coisas se compram novas. As coisas de Roberto ela por enquanto não tocou. Tudo deixou como estava, para não levantar suspeita. Guardou apenas o que era seu: documentos, joias, fotografias, louça.
As malas e caixas separadas levou para o depósito e trancou com chave. No fim da tarde chegou uma mensagem de Roberto. Atrasado, assuntos. Não me espera. Marina leu e não respondeu. Pela primeira vez não escreveu nem tudo bem, simplesmente apagou a tela e pôs o telefone na mesa. Os 2 dias seguintes ela viveu como em uma realidade paralela. Foi trabalhar, fez planilhas, respondeu a perguntas de colegas, almoçou no refeitório e o tempo todo havia dentro dela um mecanismo invisível que contava as horas até o fechamento do negócio. Roberto aparecia em casa tarde, saía cedo. Eles quase não conversavam, mas isso era normal. Nos últimos meses se comunicavam por frases curtas. O jantar está no fogão, fui embora. Apaga a luz. Ele não notou as fotografias que tinham sumido da parede, nem as prateleiras vazias no armário. Há muito ele não olhava para o que Marina vivia nessa casa. No terceiro dia, Marina acordou mais cedo do que de costume. Esperou Roberto se arrumar e sair. Ele, como sempre, bateu a porta sem sequer passar pela cozinha. Ela esperou 10 minutos, certificou-se de que os passos dele se apagaram no pátio e começou a agir. Primeiro tirou do depósito suas malas e caixas separadas com antecedência. Depois, rapidamente colocou as coisas de Roberto em 3 caixas de papelão. Camisas, calças, suéteres, jaqueta de inverno, sapatos, barbeador, tablet, carregadores, um saco com meias. As caixas colocou junto à porta de entrada, uma sobre a outra. Depois foi ao cartório para assinar a escritura definitiva de compra e venda. O negócio correu rápido e tranquilo, como André Cavalcante havia prometido. A advogada da construtora, uma jovem de terno, conferiu toda a documentação, verificou que o sinal já havia sido pago conforme o contrato preliminar, fez algumas perguntas formais e pediu que Marina assinasse nos lugares indicados. 1h30 depois, a transferência do valor restante foi confirmada na nova conta de Marina. Ela conferiu o saldo no telefone em pé na janela do corredor do cartório e por alguns segundos ficou apenas olhando para os números. Então expirou e guardou o celular. No mesmo dia, ela deu a entrada num apartamento que havia encontrado 2 dias antes. 2 quartos num bairro residencial, no 5º andar de um prédio de 9. O apartamento era recém-reformado, iluminado, com janelas grandes dando para um pátio tranquilo com árvores frondosas. No corredor cheirava a tinta e estava limpo. Marina ficou em pé no cômodo vazio, passou a mão no papel de parede novo e pensou que ali ela colocaria a foto da avó. Aquela em que Benedita está de pé junto ao portão da chácara e sorri. À noite, ela voltou ao antigo apartamento. Pela última vez, chamou um táxi. Um sedã velho chegou ao portão 20 minutos depois. O motorista ajudou a carregar as malas e caixas com suas coisas para o porta-malas e no banco de trás. Antes de fechar a porta, Marina percorreu o apartamento. Os cômodos estavam vazios. Não totalmente, é claro. Os móveis tinham ficado, mas já sem ela. Sem as xícaras dela no armário, sem as fotografias na parede, sem as flores no peitoril. Os vasos ela também levara, todos os 4, enrolados em sacos plásticos para não derramar a terra. O apartamento sem esses detalhes parecia estranho, desabitado, como um quarto de hotel após o check-out. Junto à porta de entrada estavam as 3 caixas com as coisas de Roberto. Ao lado, Marina deixou o jogo sobressalente de chaves e a chave da caixa de correio, as que ficavam em casa na gaveta da entrada. As chaves principais estavam com ele, mas não lhe adiantariam mais. Em alguns dias, as fechaduras seriam trocadas. Então, ela tirou da bolsa um envelope, branco sem inscrição. Dentro havia uma folha de papel com um recado que ela havia escrito de madrugada, passando a limpo 4 vezes, até ficar exatamente como queria. Sem palavras a mais, sem explicações, sem reproches. Não vedou o envelope, apenas dobrou a aba para dentro e o pendurou na maçaneta da porta, pelo lado de fora. Fechou a porta com a chave, desceu a escada e entrou no táxi. "Para onde vamos?" perguntou o motorista. Marina deu o endereço, o novo endereço. O carro arrancou, e o velho pátio com suas árvores, o banco e seu Antônio ficou para trás, na curva.
Ela não se virou. 2 dias depois, tudo estava formalmente concluído. O novo proprietário, representante da construtora, homem objetivo e prático, mandou seus funcionários, que em uma manhã trocaram as fechaduras da porta de entrada e instalaram no corredor um posto temporário com segurança. O prédio já estava oficialmente sendo preparado para a demolição dos últimos apartamentos do andar, e a construtora não queria surpresas com antigos moradores. Marina assinou o auto de entrega e enviou os últimos documentos ao advogado da construtora por e-mail. Da sua parte, ela havia feito tudo. Entregara as chaves na assinatura da escritura, retirado suas coisas, desocupado o apartamento. Tudo estava limpo, legal, sem nenhuma brecha. Seu nome não constava mais no registro por aquele endereço. O apartamento da avó Benedita havia deixado de ser seu apartamento. E pela primeira vez, isso não causava dor, porque as paredes eram apenas paredes, e a verdadeira herança da avó não estava nos metros quadrados, mas no caráter que Marina, descobria-se, também havia herdado. Só não o sabia até aquela noite. E no novo apartamento já cheirava tinta fresca e uma outra vida que estava começando. Marina arrumou as coisas, distribuiu os vasos no peitoril, pendurou a foto da avó na parede do quarto e, pela primeira vez em muito tempo, foi dormir com a porta da entrada destrancada, simplesmente porque esqueceu de fechar. E não havia ninguém de quem precisasse se proteger. Sobre o que havia acontecido na porta do antigo apartamento, Marina soube não por si mesma. Ligou para ela Dona Conceição, vizinha do 3º andar, uma mulherzinha miúda de uns 70 anos, que sabia de tudo sobre todos no prédio e considerava isso não curiosidade, mas posição cívica. Dona Conceição havia morado naquela casa por 40 anos, sobrevivera a 3 síndicos, 2 infiltrações sérias e um incêndio no depósito de lixo. E nada no raio de 2 andares poderia acontecer sem o seu conhecimento. A ligação soou por volta das 9 da noite. Marina já estava desmontando a última caixa, aquela com a louça da avó, e acabava de desembrulhar do jornal uma xícara com borda dourada, quando na tela apareceu um número desconhecido. Ela quis rejeitar, mas algo a fez atender. Marininha, aqui é a Dona Conceição, sua vizinha. A voz no telefone vibrava de entusiasmo. Você arrasou, minha querida. Arrasou. Eu quase caí da varanda de tanto rir quando vi. Dona Conceição, boa noite. O que aconteceu? O que aconteceu? Sou eu que quero saber de você o que aconteceu. Que circo foi aquele, Marininha? Que circo? Até desliguei minha novela. E era justamente o capítulo em que a Carminha descobre que o Rafael não é marido dela, mas primo. Mas isso pode esperar. Me diga, você vendeu o apartamento? Marina sentou-se na cadeira, encostou o telefone no ouvido e se preparou para escutar. Então estou eu aqui na janela, começou Dona Conceição no tom de quem há muito aguardava um ouvinte adequado. Umas 2 da tarde, talvez 2:30. Ouço chegar um carro. Táxi amarelo com xadrez. Sai o seu Roberto. Bem, o seu, o ex-seu, tanto faz. Sai todo satisfeito, resplandecente, paletó aberto, na mão uma sacola grande, bonita, daquelas de lojas caras onde o vinho custa uma fortuna a garrafa. Pensei comigo, nossa, Roberto, desde quando você bebe vinho? Você sempre estava com cerveja de botequim. E o principal, em pleno dia útil, quer dizer, não está no trabalho, está passeando. Marina ouvia em silêncio. Algo por dentro deu um soluço, mas sem dor, mais como o eco de um golpe que já havia passado, e atrás dele sai do carro uma mulher. Marininha, eu te digo, toda arrumada, de casaco claro, cabelo feito, salto, bolsinha pequenininha. Uns 35 anos, talvez 40, mas um 40 bem cuidado. Ela fala alguma coisa para ele, ri. Ele segurou a porta do prédio para ela, deixou passar na frente. Evidentemente, decidiu. Marina está no trabalho, pode vir tranquilo, mostrar o apartamento para a sua bela. Eu estava na varanda, de cima se enxerga tudo. Dona Conceição falava sem pausas, como se temesse que Marina a interrompesse,
e ela não tivesse tempo de contar a parte mais importante. Mas Marina não interrompia. Segurava a xícara com borda dourada no colo e escutava. Subiram para o segundo andar. Eu, claro, desci também. Afinal, ia jogar o lixo fora. Coincidência. Fico no patamar entre o segundo e o terceiro. Faço que estou amarrando o cadarço. Ouço. Ele enfia a chave na fechadura. Uma vez, não entra. Duas, não entra. Sacudiu a porta, mexeu a chave para lá e para cá. Ela diz: será que você pegou a chave errada? Ele resmungou alguma coisa, enfiou a mão no bolso, tirou outra. Também não encaixa. Aí ele ficou nervoso. Ficou vermelho, o pescoço ficou todo arroxeado, começou a puxar a maçaneta, quase meteu o joelho na porta. Marina imaginou isso. Imaginou o rosto dele. Aquela expressão que aparecia quando algo não saía conforme o planejado. Maxilares contraídos, narinas esbranquiçadas, olhos pequenos, malévolos. E então, Marininha, ele finalmente notou o papel na porta. A construtora havia colocado um aviso no papel timbrado com carimbo, dizendo que o apartamento era propriedade de tal empresa, que era proibida a entrada de pessoas não autorizadas e o telefone para informações. Ele arrancou o papel e ficou lendo uns 30 segundos. E eu te digo, já vi muita coisa na vida, e homem ficando pálido também já vi, mas assim nunca. Ele ficou branco, Marininha, na minha frente mesmo, como essa parede. Fica ali olhando para o papel, sem se mexer. A sacola com o vinho quase caiu da mão. A mulher foi na manga dele, pergunta o que é aquilo, o que tinha acontecido. E ele fica em silêncio, parado e em silêncio. Dona Conceição tomou fôlego e continuou. Depois começou a ligar. Tirou o telefone e ficou discando um número, outro, terceiro, grita no telefone. Não entendi todas as palavras, mas entendi o sentido. Exige explicações. Diz que é um erro, que não pode ser assim, que vai reclamar. Para quem reclamar, não ficou claro. Para os vizinhos, para o governador. Depois ligou para mais alguém, já mais quieto, mas com voz com raiva entre os dentes. E a mulher está ao lado dele, e dá para ver que ela também vai entendendo alguma coisa. Ela pegou o papel da mão dele, leu, e olha para ele de um jeito, sabe, como se olha quando você entende que foi enganada. Não pena. Olhar frio, calculista. E o que ela disse? Perguntou Marina baixinho. Ah, o que ela disse, Marininha. Eu adorei. Ela pegou o papel da mão dele, leu por conta própria e olha para ele assim frio, sem histeria, como se um quebra-cabeça tivesse se encaixado na cabeça dela. E diz, calma, tranquila, sem gritar. Espera. Você passou meses me dizendo que tinha um apartamento no centro, que depois do divórcio ia regularizar tudo e que a gente ia começar a viver direito. Mas aqui está escrito que o proprietário é uma construtora. Como assim? Onde está seu apartamento? Ele começa a gaguejar. É um erro, a esposa assinou alguma coisa sem ele saber, ele vai resolver, vai achar um advogado. E ela fica olhando para ele e diz, quer dizer que o apartamento não era seu? Nunca foi seu. E você me mentiu, não perguntou, disse. Como fato. E virou para a escada. Marina fechou os olhos. Ela tentou imaginar o rosto dele naquele momento e conseguia demais bem. Sabia cada careta dele. Sabia como ele apertava os lábios quando mentia, como desviava o olhar quando estava encurralado, como começava a levantar a voz para abafar a própria confusão. E depois subiu o segurança. Continuou Dona Conceição com visível satisfação. Um rapaz jovem, corpanzil, de jaqueta preta, chegou e disse educadamente, mas sabe, educado daquele jeito que não adianta discutir. Boa tarde. Com quem o senhor deseja falar? É propriedade privada. O apartamento mudou de proprietário. Se não tiver documentos comprovando o direito de acesso, peço que desocupe o hall. Roberto I rosnou. Eu moro aqui. Esta é a minha casa. E o segurança. Pelos documentos o senhor não consta aqui. Se houver reclamações, procure a construtora em horário comercial. Por enquanto, por favor, libere a escada. A caixa? Perguntou Marina. Tinham 3 lá perto da porta. Ele olhou para elas.
E sabe, me pareceu que foi justamente nesse momento que caiu a ficha definitivamente. Não quando leu o recado, não quando a chave não entrou, mas quando viu essas caixas. As camisas dele dobradas direitinho, os sapatos em cima. É como um ponto final numa frase, não é? Não uma briga, não um escândalo, mas camisas dobradas direitinho. Isso é mais assustador do que qualquer grito. Dona Conceição ficou em silêncio por um instante e Marina ouviu a vizinha enchendo um copo com água da torneira. Ele pegou as caixas, continuou ela após beber. Carregou as 3 uma por uma e foi escada abaixo. A mulher já havia ido embora. Vi ela descendo a escada 1 minuto antes. Rápida. Os saltos batiam nos degraus. Nem se virou. E ele ficou no pátio com as caixas sem saber para onde ir. Chamou táxi. Ficou uns 10 minutos sozinho perto do portão. A sacola com vinho numa mão, as caixas aos pés. Depois o táxi veio, ele se acomodou e foi embora. Para onde, não sei. Obrigada, Dona Conceição, disse Marina. Obrigada por ter ligado. Marininha, vou te dizer uma coisa. A voz da vizinha ficou de repente séria, sem a habitual alegria. Eu nunca gostei do seu Roberto. Desculpa não ter falado antes. Mas ele cumprimentava dia sim, dia não, deixava lixo na frente da porta. E uma vez gritou com a minha gata Florzinha porque ela deitou no capacho dele. No capacho, Marininha, num capacho de borracha comum. Homem normal não grita com gato. Então, você fez certo. A vovó sua, Benedita, era uma mulher inteligente e você veio nela. Obrigada, repetiu Marina e sentiu algo quente subir na garganta. Não lágrimas, mais gratidão. Por alguém ter notado, por alguém se lembrar da avó, por existirem no mundo pessoas que ficam de vigília na varanda. Ela desligou e ficou alguns minutos em silêncio no novo apartamento. Lá fora farfalhavam as árvores, o vento balançava os galhos e sombras corriam pelo teto, como na infância quando ela ficava dormindo na casa da avó e tinha medo dessas sombras. E a avó dizia: "São as árvores acenando para você, Marininha. Elas te guardam." Marina sorriu, levantou-se, colocou a xícara com borda dourada no armário acima da pia e ligou a chaleira. Enquanto a água esquentava, pegou o telefone de novo. As chamadas perdidas de Roberto haviam aumentado. Além das que ela havia visto antes da ligação de Dona Conceição, chegaram mais. As mensagens também continuavam chegando. Antes, ela havia passado os olhos rapidamente nelas. Agora, as abriu e foi lendo, sem pressa, uma a uma. A primeira era curta e raivosa. "O que você fez? Me liga imediatamente." A segunda, mais longa, mas ainda insistente. "Marina, isso não tem graça. Você não tinha o direito de vender o apartamento sem minha ciência. Vou tomar providências." A terceira já com um toque de confusão. "Para onde você foi? Por que não atende? Precisamos conversar." A quarta, embaralhada, com erros, visivelmente escrita andando. "Escuta, não sei o que você se meteu na cabeça, mas vamos conversar como adultos, sentar e resolver tudo. 10 anos juntos não dá para jogar tudo fora assim." A quinta, curta. "Onde você está?" A sexta, quase implorando. "Marina, me responde ao menos. Não entendo o que está acontecendo." A sétima, raivosa de novo. "Você acha que é a mais esperta? Vou achar um advogado e vamos ver quem está certo." A oitava, mais quieta. "Por favor, vamos nos encontrar." A nona, 10ª, 11ª, 12ª, sem palavras. Só chamadas perdidas, uma após a outra, como bater numa porta fechada. Marina leu tudo, depois apagou a tela e pôs o telefone sobre a mesa, de face para baixo. A chaleira havia fervido havia um tempo e clicou ao desligar. Ela preparou chá preto comum de sachê, derramou na xícara da avó e sentou-se à janela. Lá fora estava escuro. O poste no pátio iluminava o parquinho. Os balanços vazios oscilavam levemente com o vento. No banco perto do portão estava sentado um gato ruivo que se lavava com a patinha. Em algum lugar, numa casa vizinha, tocava música, algo discreto, melodioso, parecendo rádio antigo. Marina bebia o chá em pequenos goles e escutava o silêncio. O seu silêncio, não aquele que acontece quando você espera os passos de alguém no corredor
e não sabe de que humor ele vai voltar. Mas outro, tranquilo, macio, como cobertor velho no qual você pode se enrolar e enfim soltar o ar. Ela não respondeu a nenhuma mensagem. Não porque estava se vingando, não porque queria fazê-lo esperar. Simplesmente não tinha o que dizer a ele. Tudo o que era necessário, ela já havia escrito no recado. 6 linhas numa folha branca. O resto não tinha importância. As explicações dele não tinham importância. As ameaças não tinham importância. O vamos conversar ainda menos, porque em 10 anos ele nunca havia realmente conversado com ela. Ele falava, ela ouvia, ele decidia, ela concordava. Ele vivia, ela abastecia a vida dele como uma peça invisível de um mecanismo que só é percebida quando de repente para de funcionar. O telefone sobre a mesa vibrou de novo. Marina terminou o chá, lavou a xícara, enxugou-a com o pano e pôs de volta no armário. Depois apagou a luz da cozinha, foi para o quarto, fechou as cortinas e deitou-se. A cama era nova. Ela comprara a roupa de cama no dia anterior, numa loja na esquina. Algodão simples, branco com florezinhas azuis. O travesseiro cheirava a frescor. Marina ficou deitada no escuro e escutou as árvores farfalhando lá fora. O telefone não vibrou mais. Ou Roberto havia cansado de ligar, ou adormeceu. Ou finalmente entendeu que aquela porta não se abre com nenhuma chave. Ela se virou de lado, puxou o cobertor até o queixo e fechou os olhos. Pela primeira vez em muito tempo, não precisava ficar escutando passos no corredor. Não precisava ficar esperando a porta de entrada bater, a chave chacoalhar na fechadura, aguardando se ele estaria com raiva ou simplesmente indiferente. Aqui não havia corredor por onde alguém caminhasse com passos pesados. Havia apenas ela, seu silêncio e suas árvores do lado de fora. E isso era suficiente. O pedido de divórcio Marina protocolou uma semana depois. Foi ao fórum de manhã, dispensada do trabalho por algumas horas. No corredor do fórum havia movimento. Nas cadeiras estavam sentadas mulheres com pastas, homens de cara fechada. Em algum canto chorava baixinho uma moça de cachecol vermelho. Marina pegou a fila, esperou a sua vez, estendeu os documentos. A funcionária por trás do vidro recebeu o pedido, carimbou, anotou a data e disse com voz neutra que a notificação ao réu seria enviada pelos correios. Marina assentiu, pegou sua cópia e saiu. O ar depois do corredor abafado pareceu doce. Ela ficou 1 minuto na escadaria, ergueu os ombros e caminhou até o ponto. Roberto soube do divórcio não pelo envelope com a notificação. Soube antes porque não havia parado de procurar Marina. Primeiro, fez vigília perto do seu trabalho. Ela o viu pela janela da contabilidade. Ele estava do outro lado da rua, perto de uma banca de jornal, usando o mesmo casaco que ela havia dobrado cuidadosamente na caixa. Ficou parado olhando para a entrada, com as mãos enfiadas nos bolsos. Marina se afastou da janela e continuou trabalhando. 1 hora depois, a colega Natália entrou na sala e disse que havia um homem lá embaixo perguntando por Marina, dizendo ser o marido. "Fala que estou ocupada", respondeu Marina sem tirar os olhos da tela. "E se não for embora? Vai, ele não tem mais nada para esperar aqui." Ele foi embora, mas no dia seguinte apareceu de novo, agora perto do portão de sua nova casa. Como soube o endereço, Marina nunca entendeu. Talvez por conhecidos, talvez por alguém dos antigos vizinhos. Dona Conceição jurou que não havia contado, mas naquele prédio havia outras pessoas, menos categóricas. Roberto estava parado embaixo, fumando, apesar de ter parado 3 anos atrás, e ao avistar Marina deu um passo em sua direção. "Precisamos conversar", disse ele. Marina parou, mas não se aproximou mais. Entre eles, havia uns 4 metros de caminho do portão para a calçada, e mais um canteiro com calêndulas que a zeladora ainda não havia tirado. "Fala", disse ela. Ele não esperava essa calma. Estava acostumado com outra Marina, aquela que baixava os olhos, que concordava, que nunca ficava assim de pé, olhando diretamente para ele como se fosse um estranho que havia parado para pedir uma informação. "Marina, você entende que tudo isso foi meio errado assim." Ele falava baixo, quase suave,
e ela reconheceu aquele tom. Era como ele falava quando queria conseguir algo, não aos gritos, não com pressão, mas com aquela entonação envolvente e condescendente que dava a impressão de que ele estava genuinamente sofrendo. Antes, isso funcionava. 10 anos juntos. Não dá para jogar tudo fora em 3 dias. Talvez eu tenha errado em algumas coisas. Talvez tenha falado coisa demais. Acontece. Homem, bobo, se exaltou. Vamos sentar, conversar como gente, tomar um café? Roberto, disse Marina, e sua voz era tranquila, sem tremer. Eu ouvi tudo. Naquela noite você esqueceu de desligar o telefone. Ouvi cada palavra. Sobre a idiota, sobre o apartamento, sobre a procuração, sobre a Lena, sobre a vida normal. Cada palavra. Ele piscou, depois baixou os olhos, depois os levantou de novo e tentou sorrir. Torto, sem jeito, como alguém que foi apanhado em flagrante e que ainda não decidiu se vai negar ou se confessar. Marina, bem, é que bem, era só papo. Homem fala besteira, você sabe como é. A Lena, ela não significa nada. A gente simplesmente... Roberto, Marina o interrompeu. Não quero ouvir. Não me interessa quem ela é, o que vocês fizeram, para quê. Isso já não tem importância. Pedi o divórcio. Os documentos você vai receber pelos correios. Ele ficou parado, e o rosto dele mudou como o céu antes de uma tempestade, quando as nuvens se juntam uma após a outra. Primeiro confusão, depois mágoa, depois raiva. Você acha que é tão simples? A voz ficou mais dura. Morei com você 10 anos, investi nesse apartamento, fiz reforma, paguei contas. Vou contratar um advogado e vamos ver quem deve a quem. Contrata, disse Marina. Qualquer advogado vai te dizer o mesmo que o meu me disse. O apartamento era meu, recebido antes do casamento por herança. Você não tinha nenhum direito sobre ele. Nenhum. E a reforma? Ela pausou um instante. A reforma você fez uma vez, 8 anos atrás. Colou papel de parede no corredor e trocou o sifão. Isso não é base para pretensões patrimoniais, mesmo que o apartamento ainda existisse como minha propriedade. Roberto a olhava como se a visse pela primeira vez, como se diante dele estivesse uma pessoa diferente, não aquela Marina que havia passado 10 anos em silêncio, suportando, concordando com a cabeça e fazendo sopa. Ele abriu a boca para dizer algo, mas não encontrou as palavras. Ficou parado mais alguns segundos, enfiou as mãos de volta nos bolsos e foi embora. Sem portada, sem se virar, foi andando pela calçada, encurvado, e 1 minuto depois dobrou a esquina. Marina subiu até o seu apartamento, fechou a porta e encostou as costas nela. O coração disparado. As mãos tremiam, só um pouquinho, mas ela percebeu. Ela foi até a pia, abriu a torneira, espirrou água fria no rosto, olhou para si mesma no espelho. A mesma mulher, as mesmas olheiras, os mesmos lábios apertados, mas algo havia mudado. Algo nos olhos. Não triunfo. Não. Mais um alívio cansado, como depois de uma longa viagem quando você finalmente avista sua casa. O que veio depois foi mais quieto. Roberto não voltou ao portão. As ligações foram ficando mais raras. 2 ou 3 por dia, depois uma, depois de 2 em 2 dias, depois pararam de vez. A última mensagem chegou 2 semanas após aquele encontro perto do canteiro. Curta, seca. Recebi os documentos. Vou à audiência. E só. Sobre a Lena, Marina soube por acaso pela mesma dona Conceição, que apesar da demolição do prédio, conseguia manter uma rede de informação que cobria todo o antigo quarteirão. Dona Conceição ligou 3 semanas depois e, entre outras coisas, contou que Roberto havia sido visto com pertences perto de uma pensão na periferia, que aparentemente estava alugando um quarto, e que a mulher do casaco claro não havia mais sido vista ao lado dele. Dissolveu, Marininha, disse Dona Conceição com ênfase. Como açúcar em água quente. Enquanto foi gostoso, ficou por perto. Quando apertou, sumiu. Eu te disse logo que ela era dessas. Mulher de bem não anda atrás de marido alheio de casaco branco. Marina deu um sorriso, mas ficou em silêncio. Não sentia nem alegria maliciosa, nem pena.
apenas constatava o fato. Um homem que planejara astutamente tomar o que era alheio ficou sem nada, sem o apartamento que nunca lhe pertencera, sem a mulher a quem havia mentido e sem a esposa que por 10 anos havia considerado mobília conveniente, sem perceber que mobília tem caráter, tem dignidade e tem um limite. Marina foi se acostumando ao novo apartamento aos poucos, sem pressa. A primeira coisa que fez foi pendurar a foto da avó, aquela mesma em que Benedita está de pé junto ao portão da chácara e sorri. Pendurou no quarto acima de uma mesinha onde passou a tomar o café da manhã. Cada manhã, ao sentar naquela mesinha, ela lançava um olhar para a foto e parecia que a avó aprovava. Não que acenasse da foto, nada de tão místico. Simplesmente, o sorriso na imagem parecia um pouco mais caloroso do que antes. Ou talvez Marina houvesse simplesmente aprendido a enxergar o calor onde ele sempre havia estado. As flores se adaptaram ao novo peitoril depressa. A violeta deu um botão novo depois de uma semana, e o cacto de Natal, que no antigo apartamento sempre adoecia e perdia folhas, de repente revigorou e lançou 3 brotos frescos. Marina pensou que, às vezes, até as plantas precisam de outra terra para florescer. Um mês depois da mudança, ela entrou num abrigo de animais que ficava a 2 quarteirões de casa. Entrou só para olhar, foi o que disse para si mesma. Saiu 1 hora depois com um gato ruivo chamado Farofa, que ficava numa gaiola no fundo e a olhava com um olho só. O segundo estava fechado por causa de um velho ferimento. A voluntária disse que Farofa já havia sido devolvido 2 vezes. Os primeiros donos o acharam feio, para os segundos ele roncava dormindo. Marina o pegou nos braços e Farofa enfiou o focinho no pescoço dela e ronronou rouco, irregular, como um motor velho que faz tempo ninguém ligava. Ela o levou para casa numa caixa de papelão e pôs a tigela dele perto da geladeira. Com os vizinhos se apresentou na 2ª semana. Um casal mais velho do 4º andar, seu Pedro e Dona Teresa, se esbarraram com ela nas caixas de correio. Dona Teresa logo perguntou se ela era a nova moradora do apartamento e, sem esperar resposta, a convidou para um chá no domingo. Marina foi com um pote de compota de jabuticaba que havia feito na véspera pela receita da avó. Ficaram na cozinha pequena, tomaram chá em xícaras rechonchudas, comeram compota com pão caseiro. Dona Teresa contava sobre sua juventude, sobre como ela e seu Pedro haviam se casado 3 meses após se conhecerem e desde então nunca haviam se separado. Seu Pedro ficava sentado ao lado, assentindo em silêncio e servindo mais compota para Marina. No trabalho também notaram as mudanças. Não logo, Marina não era do tipo que chama a atenção. Mas algumas semanas depois, Natália, da sala ao lado, bateu e disse: Marina, você está diferente de algum jeito. Não consigo entender. Cortou o cabelo ou o quê? O cabelo está igual, sorriu Marina. Então o quê? Nada. Dormi direito, finalmente. Natália deu de ombros e foi embora, e Marina pensou que isso era, no fundo, a verdade. Ela realmente havia começado a dormir bem. Pela primeira vez em muitos anos, acordava não por ansiedade, mas pelo sol que atravessava as cortinas. E o café da manhã tomava sem pressa, sem ficar escutando sons no corredor. Sobre o que havia acontecido, ela contou a apenas uma pessoa, a amiga Sônia, com quem eram amigas desde a escola e à qual havia parado de ligar alguns anos atrás, porque Roberto considerava as conversas delas papo sem sentido. Sônia veio visitar 1 semana depois que Marina ligou. Trouxe bolo, uma garrafa de vinho e passou 3 horas exclamando, balançando a cabeça e repetindo: Eu sabia, eu sabia. Depois ficaram sentadas na cozinha. Farofa dormia na cadeira entre elas e Sônia de repente ficou em silêncio, olhou para Marina durante um longo tempo com seriedade e disse: Sabe, Marinka, eu sempre disse que você era mais forte do que pensava. Só que você ficou 10 anos ouvindo um homem que tentava te convencer do contrário. E agora, aqui está você sentada no seu apartamento com seu gato, com as xícaras da sua avó. Não se quebrou.
Simplesmente foi embora quietinha, no seu jeito. Como a vovó sua teria feito? Marina não respondeu nada, só encheu mais chá e empurrou o prato de bolo para Sônia. O divórcio foi decretado 2 meses depois. A audiência foi breve. Roberto veio sozinho, de terno amassado, rosto encovado. Não gritou, não discutiu, não fez exigências. Assinou os papéis em silêncio e saiu sem se despedir. Marina o seguiu com o olhar pela porta de vidro da sala e pensou que esse homem havia envelhecido vários anos em 2 meses. Pena ela não sentiu, mas ódio também não. Algo intermediário, tranquilo, quieto, como a superfície calma de um lago. Ele havia feito sua escolha, ela a sua. A diferença era que a escolha dele o havia deixado diante de uma porta fechada e a dela a havia levado a uma aberta. Passaram-se mais alguns meses. Chegou o inverno, depois a primavera. Marina se inscreveu num curso de corte e costura. Simplesmente assim, por prazer, porque na infância adorava costurar e depois havia abandonado. Aos sábados ia à feira buscar verduras frescas como antes. Fazia sopa, mas agora não para 10 litros, numa panelinha pequena, para 2 dias apenas. Farofa dormia em seus pés e roncava, e Marina adormecia naquele ronco como com uma cantiga de ninar. Certa manhã, uma manhã comum, sem nada de especial no fim de uma primavera, ela estava de pé à janela com uma xícara de café e olhava para o pátio. As árvores haviam florescido e o pátio inteiro estava numa luz suave. No banco perto do portão estava sentado seu Pedro com um jornal. Ao lado dele, um gato ruivo do pátio que todos chamavam de Bichano e a quem Farofa ciumentamente observava pela janela. O parquinho estava vazio, apenas os balanços oscilavam levemente com o vento. Exatamente como naquela primeira tarde, quando ela tomou chá nessa cozinha e pela primeira vez escutou seu próprio silêncio. Tocou o telefone. Marina olhou para a tela. Mãe. Sorriu e atendeu. Marininha, bom dia. Como você está, como o Farofa? Ele está comendo direito? Da outra vez você disse que ele não acabava a ração. Mãe, ele só está sendo difícil. Não quer seco. Serve da latinha para ele. Esse feitio é todo seu. Escuta, por que estou ligando? Vai vir no fim de semana. Vou fazer torta de maçã, daquelas que você gosta. E a vizinha Dona Nilza perguntou por você, quer mostrar uma muda de alguma coisa. Diz que os tomates dela esse ano estão incríveis. Vou, mãe. No sábado de manhã. Que ótimo. Que bom. Estou com saudade, você sabe. Sei. Marina desligou e terminou o café. Lá fora, seu Pedro dobrou o jornal, levantou-se do banco e foi para o portão devagar, à moda antiga, segurando o corrimão. Bichano o seguiu com o olhar e ficou deitado no banco, oferecendo o lado ruivo ao sol. Marina lavou a xícara, pôs no armário ao lado da avó com borda dourada e foi se arrumar para o trabalho. No corredor, colocando o casaco, ela lançou o costumeiro olhar para o espelho. De lá olhava uma mulher não jovem, aquela mesma, com olheiras que, contudo, haviam clareado um pouco e com lábios apertados que, contudo, haviam relaxado um tanto. Uma mulher comum, como aos milhares em cada cidade. Mas essa mulher tinha seu próprio apartamento, seu próprio gato, suas próprias flores no peitoril e sua própria vida, na qual não havia mais chave alheia. Ela saiu de casa e amanhã a recebeu com cheiro de flores e vento quente que se enredou nos cabelos. Marina ajeitou a gola, jogou a bolsa no ombro e caminhou para o ponto. Tranquila, sem olhar para trás, como quem sabe exatamente para onde vai. Obrigado por ter ouvido a história. Aqui foi o canal Recanto das Histórias. Desculpem os erros. Escrevam nos comentários o que acharam. Se gostaram, assinem o canal.